moderno parque temático da América Latina. Terra Encantada. Hello, galera do mundo surreal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não é inscrito, se inscreve, porque senão você não vai curtir essa nostalgia aqui junto comigo. Eu sou Pedro Monsur, já deixa o seu like, que é pra quê? Pra fortalecer a sua amizade comigo aqui. E compartilha esse vídeo com quem curte parque de diversões. Depois da vinheta eu volto falando de uma lenda, nada mais nada menos que o Terra Encantada, que fez a diversão de tanta gente do Brasil e durou apenas 12 anos. Até hoje, a montanha-russa que se chamava Monte Macaia, ela detém o recorde de montanha-russa com mais inversões da América Latina. Mundo surreal. O Terra Encantada foi um parque de diversões que operou durante 12 anos na cidade do Rio de Janeiro, projetado para ser um dos mais modernos parques de diversões do Brasil. Ele foi inaugurado em 1998, após 2 atrasos de abertura. Eram 200 mil metros quadrados, localizados na Avenida Ayrton Senna, número 2800. Eu lembro como se fosse ontem. Ficava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E o Terra Encantada era temático, e a sua tematização era baseada em personagens e festivais da cultura brasileira e suas origens, como indígena, africana e europeia. A rua principal era composta de bares, restaurantes e várias lojas, todos com fachadas em vários estilos da arquitetura brasileira. A principal montanha-russa do parque, o Monte Macaia, foi a recordista em inversões no mundo. Como eu disse agora há pouco, ela é até hoje recordista na América Latina, porém, na época, nenhuma outra montanha-russa no mundo tinha 8 inversões ao todo. E era uma montanha-russa muito maneira, muito legal. Pois é, galera, durante 4 anos o Monte Macaia deteve esse recorde. Porém, ela foi superada pela Colossus, localizada no parque inglês Dube Park, que conta com 2 inversões a mais. E até hoje o Monte Macaia ele continua em segundo lugar no ranking mundial de inversões, mesmo não existindo mais. É um pecado, né? Meu Deus do céu. Desde sua abertura em janeiro de 1998, o Terra Encantada não conseguiu superar as expectativas do público. Público esse que chegou a comprar ingressos antes mesmo da inauguração, porque falava-se numa Disney carioca. E a Barra, ela tornava-se por inteira a terra da diversão e da fantasia, atraindo centenas de investidores. No projeto, era esperado mais de 60 atrações gastronômicas e chegou até a ser cogitada a abertura de uma filial da rede americana de restaurantes temáticos, do Planet Hollywood. Os investimentos chegaram a mais de 220 milhões de reais. Mais de 12 mil pessoas deveriam ser empregadas direta e indiretamente, e a previsão era de 20 mil visitantes por dia. O faturamento chegaria a cerca de 30 milhões de reais mensais. Porém, desde a execução do projeto, o parque enfrentou problemas, e põe problemas nisso. A inauguração foi 2 vezes adiada. A primeira estava prevista para o dia 12 de outubro de 97 e a outra para dia 15 de dezembro do mesmo ano. E quando foi aberto no dia 15 de janeiro, só 15 das 21 atrações estavam disponíveis. Os primeiros visitantes decepcionados chegaram a exigir a devolução do dinheiro. Realmente eu fui ao Terra Encantada no mesmo ano que ele inaugurou, em 1998. Eu adorava aquele parque, eu cheguei aí no Terra Encantada mais de 10 vezes, sem exagero, porque depois de 10 eu deixei de contar, eu perdi as contas. O Terra Encantada fez parte da minha adolescência, fez parte da minha vida. Eu amava aquele lugar. Mas realmente tudo estava para terminar, como por exemplo o Castelo das Águas. O Castelo das Águas ficou parte nas ferragens. Mesmo assim eu ainda achava bonito o castelo, mas dentro do castelo haveria uma atração, nada mais nada menos que uma montanha-russa. E isso nunca foi possível, a atração nunca chegou nem perto de ficar pronta. Só para você ter uma noção, como o Terra Encantada começou de pé esquerdo, logo no primeiro mês ele recebeu a visita da Isis de Oliveira, que é uma atriz famosa. Mas a artista se machucou numa das principais atrações do parque, que era o Kabum. E aí ela entrou na justiça. Ou seja, o parque já leva o primeiro tropeço. Depois disso, uma série de problemas abalaram a credibilidade do Terra Encantada.
de brigas entre lutadores de jiu-jitsu a uma greve de funcionários. Um dos casos que ganharam mais repercussão na imprensa aconteceu em março de 2002 durante um show de rock da banda Charlie Brown Jr. Olha, o que eu vou falar aqui não é preconceito e não me levem mal, mas não tem nada a ver você colocar Charlie Brown Jr. e a galera toda que curte Charlie Brown Jr. num espaço fechado de parques de diversões e... eu não sei nem se eu deveria falar essa parte. Não, fala não. Segundo o jornal O Globo, uma briga generalizada por volta de 1h30 da madrugada resultou em 61 feridos. E lojas foram destruídas e saqueadas, jogavam pedras, cadeiras, lixeiras, jogavam tudo pro alto. Vasos de planta foram atirados para todo lado. Tudo isso pelos jovens que assistiam ao show. A partir daí, o Terra Encantada já não era tão mais encantado assim. Eu sempre quis fazer esse trocadilho. Eu sei que em 2010, o Terra Encantada foi escolhido para ser local das gravações da novela Bela a Feia, da Rede Record. Quando você acha que não pode ficar pior, fica, porque ele vai ser cenário de novela da Record. Olha que coisa triste. É o fim mesmo, né, do parque. A Rede Record, ela reformou a rua principal do parque, tirando a estrutura antiga, que já estava toda degradada mesmo, estava bem velho, e transformando aquela rua em uma nova rua. Uma rua que representasse o bairro da Gamboa, um antigo bairro aqui do Rio de Janeiro. Porém, em 19 de junho de 2010, uma ajudante de cozinha foi arremessado para fora do Monte Aurora, que era uma montanha-russa de pequeno porte que tinha no Terra Encantada. Mas esse pequeno porte, ela alcançava 15 metros de altura. E essa senhora, ela caiu de aproximadamente 10 metros de altura. A vítima faleceu por traumatismo craniano. E foi esse fato que fez com que o Terra Encantada fechasse as portas para sempre. Assim como eu fui no primeiro ano de abertura do parque, eu fui no último ano. Eu tive coragem de 2010 de estar pisando no Terra Encantada. Como eu disse, eu gostava muito daquele lugar, eu amava aquele lugar. E em 2010, o que eu presenciei no Terra Encantada foi exatamente um descaso, tudo abandonado. A montanha-russa principal, a Monte Macaia, bem enferrujada. As corredeiras só tinham 2 ou 3 botes. Deixa eu ver aqui o que eu mais me lembro. No Cabum eu nem fui porque tive medo. Uma das atrações que eu mais gostava, que era o Portal das Trevas, já não estava mais funcionando, estava fechado. Entre tantas outras atrações paradas. O triste mesmo era ver as condições dos brinquedos. Condições essas que eu volto a repetir aqui em mais um vídeo sobre parques de diversões. Não há possibilidade de um parque de diversão de grande porte, tamanho era o Terra Encantada, tamanho é o Hopi Hari, tamanho é o Beto Carreiro, tamanho é o Mirabilândia, ficar cobrando aí uma bagatela de 25 a 40 reais para entrar num parque. A manutenção desses parques é milionária. O custo é caríssimo, tanto para manter os brinquedos em boas condições, quanto para manter toda a funcionalidade do parque. Assim como manter bons funcionários instruídos, assim como também fazer novos investimentos, trazer novas atrações. Nenhum parque sobrevive sem atrações novas. As pessoas querem voltar ao parque e ver novas atrações, coisas que não acontecem aqui no Brasil, a não ser no Beto Carreiro, que o Beto Carreiro ainda tenta, né, mexe os pauzinhos, e o Beto Carreiro realmente é um nível a mais dos outros parques aqui do Brasil. É isso aí, galera. Esse vídeo é um vídeo um pouco triste, principalmente pra mim é muito triste. Eu vou vendo essas fotos aí, essas imagens, esses vídeos, nossa, me dá um... nem sei falar, eu gaguejo até quando eu fico emocionado, cara, emocionado de verdade. Mas vamos a algumas curiosidades só pra gente fechar esse vídeo. Como eu disse, várias atrações nunca chegaram a funcionar. Uma delas era o Cinemax. O Cinemax seria o primeiro cinema deste tipo no Brasil. A estrutura dele era grandiosa. Aliás, várias estruturas no Terra Encantada eram grandiosas. Aí um problema. Eles faziam uma grande estrutura e esqueciam de colocar o brinquedo dentro, que era o principal. O espaço, ele foi concluído, ficou tudo lindo, tanto por dentro quanto por fora, mas não tinha atração. E aí virou o quê? Virou um espaço de reuniões, galera. Dava para fazer reunião com todos os visitantes do parque lá dentro. E falar do Terra Encantada e não falar do Portal das Trevas não é falar do Terra Encantada. O Portal das Trevas era uma atração que lá dentro tinha um monte de monstros e personagens de filmes de terror. Além do que você tinha que passar por dentro de um labirinto muito louco, passar por cima de coisas que simulavam brasas. Era uma parada bem sinistra e por fim saía todo mundo correndo de lá
com um cara enfurecido com uma motosserra atrás da galera. Atração parecida tinha no Play Center, que também dava muito medo, que era o Castelo do Terror, ou algum nome parecido que agora eu não me lembro, porque no Play Center eu só fui uma única vez e gostei muito, e ainda vamos falar do antigo Play Center aqui também no Mundo Surreal. E o Portal das Trevas era uma das atrações pagas à parte, assim também como o simulador, que na época era o único simulador 3D que existia na América Latina. Eram 3 salas dentro de um prédio, e essas 3 salas simulavam uma guerra nas estrelas, algo parecido, onde uma nave ia desviando por dentro de cavernas e guerreando com outras naves, e a gente ficava sentado numa espécie de plataforma onde ela se mexia, inclinava, ora para frente, para trás, para os lados. Hoje em dia isso tem praticamente qualquer shopping que a gente vá, não é verdade? Não sei se vocês repararam, a minha voz mudou um pouco, é porque eu estou em outro dia. Aliás, eu deveria ter gravado esse vídeo todo hoje, porque ontem minha voz estava uma titica. Não que ela seja uma voz maravilhosa, mas enfim, né, é que a gente tem. O Kabum, que foi a primeira atração do gênero aqui na América Latina, onde despertou curiosidade de muitas pessoas iam ao Terra Encantada em busca do Kabum e também do Monte Macaia, né, que eu já falei aqui, que até hoje é a segunda montanha-russa com mais inversões do mundo. Inclusive o Beto Carreiro poderia muito bem ter comprado o Monte Macaia ou mesmo o Hopi Hari, mas não compraram, enfim. E por falar em compra, o Chega Mais, que era uma atração muito bacana, onde um carrinho ia pra frente, depois ia pra trás, rodando e rodando, e você ali quicando, e o nome era Chega Mais porque 2 pessoas sentavam na mesma poltrona. E aí, conforme a gravidade e a pressão com que aquilo rodava, a outra pessoa ia empurrando a outra pro lado, por isso que era Chega Mais. Criatividade do carioca. Eram tantas atrações, eram tantas alegrias no Terra Encantada, desde a hora que a gente chegava no estacionamento. Estacionamento esse que tinha um ônibus do Terra Encantada, especialmente para levar as pessoas que deixavam seus carros no estacionamento até a entrada do parque, porque era relativamente longe. Então a gente entrava naquele ônibusinho todo feliz e ia até as bilheterias para comprar o nosso ingresso todo feliz também, porque na verdade era um ingresso barato. A arquitetura do parque, construções, detalhes, era tudo muito incrível, muito bacana. Era um lugar legal e divertido de você estar, não eram só os brinquedos, porque na verdade, como eu disse atrás, eram poucos brinquedos, e isso é um problema também nos parques do Brasil. São poucas atrações, principalmente poucas atrações radicais. Os parques poderiam o quê? Comprar atrações do tipo que os parques itinerantes têm, que eu ainda vou mostrar aqui, ou já mostrei, porque eu não sei a ordem dos filmes na verdade. Mas como o Play Center tem, como o Ita Park tem, inclusive o Ita Park que comprou o Chega Mais do Terra Encantada. Inclusive o Ita Park, que detém um dos brinquedos mais legais e só ele tem aqui no Brasil, aliás, na América Latina inteira. Mas vamos falar do Ita Park em um próximo vídeo. É isso aí, galera, muitas saudades do Terra Encantada. Hoje em dia a gente conta no Rio com o Play Center e o Ita Park, onde eles ficam situados também ao lado de onde era o Terra Encantada, no Parque Via Shopping, na Barra da Tijuca, na Avenida Ayrton Senna. Dá até uma coisa meio nostálgica de você estar no Play City ou de você estar no Ita Park, porque é do lado. E atualmente, como vocês percebem, já não existe mais o Terra Encantada. Já foram retiradas todas as atrações, as que não foram retiradas apodreceram. Além do que houveram incêndios que fizessem com que o Cinemax, por exemplo, desabasse, caísse. Até então que foi apurado, foi um incêndio criminal, porque as pessoas colocaram incêndio ali de propósito, provavelmente vândalos, ou pessoas mesmo à toa, né? Sem nada o que fazer. Eu vou ali botar um fogo no Cinemax, Terra Encantada abandonado. Galera, é isso. Eu não recapitulei todas as tragédias do Terra Encantada, porque senão ia ficar mais desencantado do que ficou. Além das tragédias que eu citei, ainda houve uma senhora que caiu do Monte Macaia e faleceu, entre outros acidentes que houveram no Terra Encantada. Mas fica a minha dica aí para os parques de diversões do Brasil. Invistam em mais atrações radicais, invistam em mais brinquedos comuns e enfeitem um pouco em volta dele, mesmo que não tenham uma tematização iradíssima, mas que tenham novas atrações chegando no parque. Pelo menos façam barganha, aluguem por temporada um brinquedo novo, não sei, tá? Achei uma solução. E acresçam um pouco os ingressos, chegando atração nova, dê uma levantada nos ingressos, porque não é com 30, 40 reais que vocês vão fazer a manutenção desses parques gigantes. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou Pedro Monsu, espero que você tenha gostado desse vídeo.
Foi triste para mim fazer, ao mesmo tempo fico feliz de ter vivenciado esse parque tão incrível e tão amado que foi o Terra Encantada aqui no Rio de Janeiro. Não esqueça de deixar seu like, hein? E compartilha esse vídeo com quem curte curiosidades. Compartilha esse vídeo com seu amigo que vivia lá no Terra Encantada, que gostava do parque. Compartilha esse vídeo aí com a sua amiga que ama parques de diversões. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que eu volto com quem? Com Play Center, aqui no Mundo Surreal.